Teoria da conspiração e a paranoia coletiva. Bom, gente, eu sou o Fábio Soares e bem-vindo ao Universo Superior. Peço a vocês que deixem seus likes e vamos para o estudo. Diante de tantas teorias da conspiração e a tentativa de explicar eventos da humanidade, avanços tecnológicos, ou mesmo verdades, como parte de uma trama secreta organizada por supostos grupos poderosos e mal intencionados, não é mesmo? Longe de serem um fenômeno atual, as teorias conspiratórias são cada vez mais propagadas e defendidas no mundo contemporâneo, como resultado da facilidade de espalhar e acessar informações verdadeiras ou não. Na internet, sobretudo, também em todas as redes sociais, tais explicações, muitas das vezes baseadas na distorção de fatos e estudos científicos ou mesmo em mentiras, rejeitam narrativas aceitas pela ciência e pelo senso comum em torno desses eventos, colocando em xeque a credibilidade das versões oficiais de acontecimentos históricos, doenças ou descobertas científicas. Mas de onde vêm e por que surgem? Como se sustentam? E quais as consequências psicológicas da crença e da defesa de teorias da conspiração? Vamos para uma suposta pergunta. Como surgem as teorias da conspiração? Segundo um estudo da Escola de Psicologia da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, essas teorias parecem ser impulsionadas por motivos que podem ser definidos como epistêmicos, ou seja, compreensão de ambiente, existenciais, ou seja, segurança e controle do próprio ambiente, e social, que seja também manutenção de uma imagem positiva de si mesmo e de um grupo social. Pessoas que acreditam em teorias da conspiração são atraídas por uma crença capaz de explicar uma situação desconhecida, não compreendida e, a priori, fora de controle desses indivíduos. Um professor de uma universidade de Rand, que se chama Scott, do Departamento de Comunicação da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, aponta que as teorias da conspiração aumentam em períodos de ansiedade generalizada, incerteza ou sofrimento, como durante guerras e depressões econômicas e após desastres naturais, como tsunamis, terremotos e pandemias. Como exemplo, ele lembra a profusão dessas teorias logo após o assassinato do presidente John Kennedy, que seria um ex-presidente norte-americano, e dos ataques de 11 de setembro. Para o professor da universidade, o fenômeno sugere que o pensamento conspiratório é impulsionado por um forte desejo humano de conferir sentido a forças sociais autorrelevantes, significativas e ameaçadoras. Um fator que impressiona é a quantidade de teorias da conspiração conhecidas e o elevado número de pessoas que defendem uma ou outra, várias delas. Certamente você já foi surpreendido em uma conversa informal com os amigos, familiares ou colegas de trabalho com a afirmação de que o homem nunca pisou na Lua. Desde 1969, Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua, é figurinha carimbada nessas teorias. A conspiração sobre a falsidade da chegada do homem à Lua, orquestrado pelo governo dos Estados Unidos por motivos políticos, é antiga, mas tem ganhado força em todo o mundo desde a popularização da internet. Consequentemente, a profissão de blogs, vídeos e sites dedicados a desqualificar as narrativas oficiais. Conspirações que envolvem complôs de elites poderosas para esconder a existência da Terra plana, dos Illuminati ou dos reptilianos também são bem comuns. E mais, discos de grandes estrelas da música, quando tocados ao contrário, contêm mensagens subliminares diabólicas, frutos de um pacto com o próprio Lúcifer. Todas as teorias da conspiração têm uma coisa em comum. Embora variam na temática, todas essas teorias têm uma característica comum. Elas sugerem a existência de um plano malévolo levado a cabo por sociedades secretas, pessoas ou seres extraterrestres que controlam o mundo para prejudicar e por fim a humanidade da qual a conhecemos. Além disso, o conteúdo das teorias conspiratórias costuma ser carregado de emoções e descobertas de um fato desconhecido pela maioria pode ser muito gratificante. Como não poderiam deixar de ser mesmo, os padrões de evidência para corroborar teorias da conspiração carecem de força e são facilmente derrubadas, com pesquisas rápidas na própria internet. Fontes que não existem, imagens distorcidas, vídeos editados, nomes falsos, nada disso interessa aos defensores das teorias. Aparentemente, a capacidade de sobrevivência dessas teorias pode ser auxiliada por, e muitas vezes depende de, preconceitos psicológicos e pela desconfiança de fontes oficiais como o governo e imprensa tradicional.
que explica as teorias das conspirações? O historiador norte-americano Richard Hofstadter, em 1916 e 1970, explorou no século passado o surgimento das teorias da conspiração ao propor uma visão consensual da democracia. Para Hofstadter, aqueles que se sentiam incapazes de canalizar seus interesses políticos para grupos representativos dentro de um sistema democrático se tornariam alienados desse sistema. As diferenças de pontos de vista de um ou outro lado passariam a ser consideradas com profunda suspeita. Essas pessoas alienadas desenvolveriam um medo paranoico de conspiração, tornando-as vulneráveis à liderança carismática no lugar da liderança prática e racional. Isso minaria a democracia e levaria à exceção de um governo totalitário. Hoff propôs que esta não é uma patologia individual, mas, em vez disso, se origina em um conflito social que gera medos e ansiedades, o que leva a lutas de status entre grupos opostos. Respostas a uma ameaça. Teorização da conspiração resultante deriva de um senso coletivo de ameaça à cultura, estilo de vida, ou assim por diante. Pode-se esperar que extremistas em ambos os lados do espectro político desenvolvam um estilo paranoico. À direita, o mercantismo promovia nações paranoicas de infiltrações comunistas nas instituições americanas. À esquerda estaria a crença de que os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 foram um trabalho do inferno, perpetrado por uma conspiração de interesses governamentais e corporativos. A abordagem de Rothschild é notável porque coloca a raiz da conspiração em processos intergrupais, o que significa que sua teoria pode explicar a explosão, o fluxo e a permanência das teorias da conspiração ao longo do tempo. Nessa contemporaneidade, soma-se a isso a disseminação de notícias falsas e uma tendência de tirar conclusões participativas e se checar informações. Um estudo do Departamento de Psicologia de Harvard descobriu que a maneira como as pessoas avaliam as informações pode ser propagada socialmente, ou seja, uma pessoa pode passar e desconsiderar alguma evidência por já ter visto alguém fazer isso. Nesse contexto, uma teoria da conspiração pode ganhar adeptos mais facilmente. Um professor da universidade participante, que seja da pesquisa, que se chama Harold McKay, exemplifica com o fato de que Trump ter relacionado as vacinas como causadoras de um autismo diversas vezes. Ao mesmo tempo, o ex-presidente se mostrou em muitos momentos como alguém que não lê ou checa as informações. Teorias da conspiração podem mudar o comportamento dos descrentes. Cientistas, em um estudo liderado pelo economista comportamental Rox Balafalds, investigaram a influência das teorias da conspiração no comportamento humano e concluíram que, mesmo aqueles que não acreditam nas teorias ainda podem sofrer o impacto dessas narrativas. A pesquisa mostrou que os sujeitos que foram expostos a uma teoria da conspiração por apenas 3 minutos agiram de uma maneira diferente em relação ao grupo que foi exposto ao mesmo conteúdo. Em resumo, os cientistas concluíram que a teoria da conspiração tem influência como alguém percebe o mundo e as outras pessoas, o que pode levar a comportamentos tanto positivos como negativos. Desmentindo teorias da conspiração. O filósofo australiano Steve Quack propôs que o pensamento conspiratório é mantido por um erro de atribuição fundamental, que afirma que as pessoas superestimam a importância de fatores disposicionais ou de caráter humano, como motivações individuais ou traços de personalidade. Por outro lado, elas subestimam a importância dos fatores situacionais, como acaso aleatório e as normas sociais, para explicar o comportamento dos outros ou eventos históricos. Quaker observou que esse erro é típico do pensamento conspiratório. As pessoas mantêm adesão às suas crenças conspiratórias porque dispensar as conspirações seriam desconsiderar os motivos humanos nesses eventos. Quaker sugeriu ainda que a razão pela qual as pessoas cometem o erro de atribuição fundamental é porque evoluíram para isso. Seres humanos evoluíram em grupos unidos,
nos quais compreender os motivos dos outros consistia em um fator fundamental para detectar intenções ruins. O filósofo sugere que as pessoas são psicologicamente sintonizadas para sobrepor os fatores disposicionais sobre as situações que seria ao buscar explicações para o comportamento alheio. Qualquer pessoa que se engaje criticamente na análise de teorias da conspiração se depara com um enigma. A verdade é que conspirações reais ocorrem com regularidade. Assassinatos políticos, escândalos de cobertamentos, ataques terroristas e uma série de atividades do governo envolve e conclui em várias pessoas de que tentativa de alcançar o resultado desejado, a qualquer custo. Como identificar teorias da conspiração? Então, como podemos diferenciar tramas e conspirações genuínas de meras teorias da conspiração? Uma abordagem é confiar no bom senso e buscar informações sobre o assunto em várias fontes, procurando confirmar dados, fatos e nomes expostos nos textos que recebemos. Outra abordagem é abraçar uma posição agnóstica em relação a todas as alegações de conspiração, ou seja, defender que, embora algumas teorias possam parecer implausíveis, existe sempre alguma chance, ainda que minúscula, de que elas possam ser verdadeiras. Os teóricos da conspiração veem o mundo de maneira muito diferente. A priori, eles pressupõem não que as conspirações aconteçam ocasionalmente, mas que elas são, de fato, a força motriz da história. Aí talvez esteja a razão pela qual esses teóricos sejam tão ineficazes em revelar conspirações reais. Ao longo da história, a maioria das revelações das atividades ilegais vieram à tona como resultado de jornalismo sólido, investigação oficiais patrocinadas pelo Estado ou ações de delatores. A força motriz por trás de muitas revelações sobre conspirações reais tem sido, na verdade, a liberdade de imprensa, uma instituição-chave de que transparência política. Em que acreditar? As teorias da conspiração são essencialmente irrefutáveis, contradições lógicas, evidências mostrando o oposto, ou mesmo a completa ausência de provas não tem relação com a explicação conspiratória, ou que sempre podem ser explicadas também por teorias da conspiração. A falta de provas sobre um complô, por exemplo, eles não querem que você saiba, por isso escondem as provas. A ausência de evidências é encarada como uma confirmação da capacidade dos conspiradores de ocultar suas maquinações malévolas. As teorias da conspiração são comerciantes de ilusão. Eles oferecem certo conforto e isso é o que torna atraentes. Para começar, no entanto, eles invariavelmente levam a um beco sem saída, longe da solução genuínas para problemas sociais que são mais diversos e mais complexos do que qualquer teórico da conspiração se preocupa em imaginar. Teorias da conspiração atendem a uma necessidade básica humana. Uma pesquisa publicada em 2020 afirma que a crença em teorias da conspiração não podem ser encarada como doença mental. Na verdade, segundo os pesquisadores, agarra-se às crenças irracionais em uma tentativa de proteger a saúde mental, em resposta à necessidade humana de controle, competição e potenciamento. Em uma situação nova, as pessoas presenciam um mapa causal para adaptar ao ambiente. A teoria da conspiração, diante da incerteza e de uma possível ameaça, preenche uma lacuna causada pela dúvida. A pesquisa confirma a teoria de Steve Clark, reforçando a tendência das pessoas em proferir explicações que envolvem caráter ou intenção alheia, em vez da explicação que apresentam eventos como ocidentais, ou seja, acidentais. As teorias da conspiração, respondendo a essa tendência, tendem a atribuir a responsabilidade desses eventos em atores dos quais ele já desconfiava anteriormente. Os comunistas, por exemplo, o governo e os ricos e os poderosos. Alguém para culpar dessa situação? Encarar um evento como planejado, em vez de acidental, permite que as pessoas mantenham um senso de controle sobre uma realidade confusa e previsível. Se houver alguém para culpar, será possível restaurar algum tipo de equilíbrio ao universo, procurando punir os culpados pela má conduta. Além disso, será mais fácil impedir que eles